dizer que o Denis coloca 3 questões que serão abordadas por vocês nos 3 dias, que são fundamentais. A questão da formação de professores, a questão da banda larga e a questão da base nacional comum. Pessoalmente, durante os 4 anos da primeira gestão do governador Geraldo Alckmin, trabalhei de forma muito detalhada e com muita energia nos 2 primeiros, que diz respeito à formação de professores e no que diz respeito à conectividade. E, de fato, são temas importantíssimos e que não são de fácil condução, mas merecem a atenção no debate. E a base nacional comum, que é uma questão nacional e que tem uma discussão agora extremamente importante e com prazo muito exíguo para que ela seja realizada. O professor Carbonari toca numa questão que nós temos conversado a miúde nos últimos tempos, principalmente porque, como presidente do Conselho Estadual, ele teve o orçamento dele dilapidado esse ano, né, Carbonari? Então, ele sentiu na pele. E a questão do financiamento, para mim, é uma questão chave. Quer dizer, se nós não definirmos, e o professor Carbonari coloca isso de forma muito clara, se não definirmos a questão do financiamento, qualquer que seja a ação num regime de colaboração, Estado-município, à luz do plano nacional, plano estadual e planos municipais, ela será prejudicada. E digo isso com absoluto conhecimento de causa, porque muitos dos senhores que estão aqui e muitos dos prefeitos dos municípios aqui presentes, eles, no final do ano passado e no começo desse ano, vieram à secretaria, fizeram um movimento de devolução de merenda e transporte, por conta de uma absoluta dificuldade orçamentária pela qual passa os municípios. O que traz para o Estado uma dificuldade ímpar, uma dificuldade de trabalhar com a questão de infraestrutura de escola, reforma, construção de refeitórios, cozinhas, terceirização do preparo da merenda, uma logística de distribuição de mantimentos para que a merenda possa ser preparada na escola. Então, a questão do financiamento ele é fundamental, porque, de novo, o regime de colaboração Estado-município, plano estadual, plano nacional e os planos municipais, eles, em última instância, se baseiam exatamente neste movimento. Então, se nós não definirmos a questão do financiamento, de novo, qualquer uma das questões que venhamos a trabalhar, ela será absolutamente prejudicada no momento de dificuldade por conta de um crescimento muito a menor do país do que a princípio se precisa. E não será só o ano de 2015, a sinalização é de que nós teremos alguns anos de muita dificuldade pela frente e alguns anos em que as cobranças sobre os resultados e sobre as ações desse regime de colaboração serão cada vez mais intensas. Então, é extremamente importante que, com muita urgência, se defina a questão do financiamento. Se esta questão, que eu considero a número 1, ela não for definida com rapidez, no meu entendimento, as que virão na sequência serão extremamente prejudicadas. A meta 2, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para a população de 6 a 14 anos. De novo, um cenário do Brasil e do Estado de São Paulo, a taxa bruta é o mesmo conceito que eu havia dito, é proporção de pessoas de determinada faixa etária que está na escola, independente do nível de ensino. Na taxa líquida, o conceito é as pessoas na faixa etária que frequentam o nível de ensino, no entanto, adequado à faixa etária. E o conceito de adequado na faixa etária é de 6 a 14 anos no ensino fundamental e de 15 a 17 no ensino médio. Há uma diferença muito grande entre a taxa bruta e a taxa líquida, e que se considera a taxa líquida exatamente a faixa etária de 6 a 14 e de 15 a 17. 28 milhões no Brasil, 5,5 aqui no estado de São Paulo, frequentando a escola pouco mais de 28 milhões e de 5.500. A taxa de escolarização nos primeiros anos do ensino fundamental, nos 9 anos, passa no Brasil, a bruta, de 98 e no estado de São Paulo, de 99, e a líquida de 92,5% a 93%. A universalização significa chegar aqui a 100%. A próxima, por favor. Quando nós formos analisar a questão ainda do ensino fundamental e garantir que esses 95% dos alunos concluam na idade recomendada até o último ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Aí nós vamos ter que trabalhar com a questão da taxa líquida. A taxa de distorção, idade série, no 9º ano do ensino fundamental, em 2013, informada pelo INEP, foi no Brasil de 23,8%, muito grande. E no estado de São Paulo, de quase 12%.
Ou seja, no estado de São Paulo, 88,1% dos alunos estavam cursando o 9º ano na idade recomendada. 88,1% dos alunos estavam cursando na idade recomendada. Para que se atenda à meta 2, no que diz respeito a 95% dos alunos, é fundamental que você, até 2024, aumente essa taxa em 6,9%, o que também não é pouco. É um enorme trabalho a ser feito, né, porque, na realidade, 6,9% significa, na quantidade de alunos que o Estado tem, de 0 a 9, na faixa até 9 anos, até o 9º ano do ensino fundamental, é muito grande. É considerado defasado quando ele tem uma idade igual ou superior a 2 anos na faixa de idade estabelecida de 6 a 14 para o ensino fundamental e de 15 a 17 para o ensino médio. A próxima, por favor. Muito bom, no que diz respeito ao ensino médio, o desafio, no meu entendimento, é muito maior ainda. Porque, na realidade, ele diz que universalizar até 2016, a meta número 3, o atendimento escolar para a população de 15 a 17 anos. E elevar até o final da vigência do Plano Nacional a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%. Vamos analisar os dados ainda de 2013. Nós estamos falando em Brasil de 10 milhões e 600, no estado de São Paulo de um pouco mais de 2 milhões, frequentando a escola quase 9 milhões no país e de 1 milhão e 700 no estado de São Paulo. A taxa de escolarização bruta no Brasil é 84,3%, aqui no estado de São Paulo é 85%, e a taxa líquida é de 55,2%, e no estado de São Paulo de 69,3%. Ou seja, para atingir a meta em 2024, nós temos que aumentar a taxa líquida em quase 15%. É um tremendo desafio quando se fala na questão do ensino médio. Eu acho que esse desafio, ele exigirá no Estado uma atuação extremamente firme no que diz respeito a entender o ensino noturno, a construir escolas para diminuir a questão do deslocamento via transporte, o que fundamentalmente dificulta a ida das crianças para a escola, em regiões onde a área para construção ela praticamente não existe mais. Capital e região metropolitana, para você encontrar uma área de construção de escola, é muito difícil, que faz com que a matriz de despesa da Secretaria, isso aí é compartilhado por vocês, muda radicalmente. Se nós analisarmos em 4 anos no Estado de São Paulo, 2011 a 2014, o recurso que nós aportávamos no nosso orçamento para transporte evoluiu de 250 milhões de reais em 2011 para 1 bilhão em 2014. Em 4 anos, multiplicou-se por 4 a questão do transporte. E ainda existem municípios que estão encontrando uma séria dificuldade e que vem regulamento à Secretaria para discutir a questão do regime de colaboração Estado-município no item transporte. Então, há uma série de questões de infraestrutura que têm que ser trabalhadas, não só de infraestrutura, mas também de infraestrutura, para que você viabilize ampliar até 2024 em quase 15% a taxa líquida. A próxima, por favor. Muito bom. O atendimento educacional especializado para a população de 4 a 17 anos, o texto eu considero brilhante, que dizem universalizar para a população com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. É um desafio enorme, por uma série de razões que vocês conhecem tão bem como eu, que partem, primeiro, de uma infraestrutura de escola absolutamente despreparada para isso. Para vocês terem uma ideia, eu, em 2013, assinei um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, por conta de ações judiciais que estavam destruindo todo o planejamento que a Secretaria estava fazendo no que diz respeito à questão de acessibilidade às escolas da rede. Nós construímos um TAC com o Ministério Público, um TAC de 15 anos, que se iniciou em 2014, para que em 15 anos a rede estadual possa acessibilizar 3.000 escolas da rede. 3.000 escolas da rede em 15 anos significam 200 escolas por ano. Cada acessibilidade dessa, que é uma acessibilidade que contempla elevador, rampa, mudança nos banheiros, enfim, é um projeto de intervenção extremamente complexo, gira em torno de R$ 1 milhão. Então, só para acessibilizar 200 escolas, R$ 200 milhões.
Ou seja, em 15 anos, 200 milhões de reais por ano, 3 bilhões serão aportados pela Secretaria de Estado, 3 bilhões de reais, num item chamado acessibilidade. Eu não estou nem dizendo com relação à questão de sala de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados. É um recurso para viabilizar o mínimo de dignidade de acesso, o mínimo, que é permitir que, com dignidade, a criança e o jovem possam chegar até a sua sala de aula, tem que sem ter que passar pelo constrangimento de alguém ter que carregá-la no colo para que ela possa acessar essa sala de aula. Então, eu considero que essa meta ela é absolutamente fundamental se nós quisermos ter uma inclusão com qualidade e com dignidade. E se quisermos uma inclusão com qualidade e dignidade, nós temos que olhar e trabalhar essa questão com muita seriedade. Isso sem falar da questão da formação dos profissionais, que também é uma questão extremamente complexa, mas que também demandará um esforço enorme. Considero essa meta extremamente importante. A Secretaria tem olhado com muita atenção e com muita dificuldade dela ser viabilizada se não houver um esforço enorme em todas as frentes para poder atender. A próxima, por favor. A questão da alfabetização. Alfabetizar as crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental. No Brasil, os dados de 2013 apresentam como índice 97,6%, o Estado de São Paulo 98,9%. Então, a proposta é alfabetizar 100% das crianças. A próxima, por favor. E aí, depois eu faço um comentário sobre a alfabetização ainda. Na questão do ensino integral. A questão do ensino integral, eu considero também uma questão chave pelo conceito de ensino integral. Quer dizer, qual é o conceito de ensino integral? É a extensão de jornada ou é um ensino integral com extensão de jornada acoplada a um projeto pedagógico que efetivamente transforme a extensão de jornada num aprendizado? Quer dizer, é definirmos o conceito de ensino integral. A meta diz que deve se oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. De novo, os dados de 2003, do INEP, do Censo Escolar, significa escolas 34,7% no Brasil, o Estado de São Paulo, 44,4%. Em termos de aluno, nós temos, no Brasil, 13,2% ensino integral, no Estado de São Paulo, 10,4%. A meta diz que nós devemos atender a 50% aqui, ou seja, nós devemos subir aqui em torno de 6 pontos e devemos atingir aqui 25% dos alunos, ou seja, subir 15 pontos. E aí a discussão é, a opção do Estado de São Paulo, no que diz respeito à educação integral, é a opção de uma jornada de professores em dedicação exclusiva, junto com o aluno, no ensino médio, desenvolvendo o projeto de vida do jovem. E também nos anos finais do ensino fundamental, trabalhando a questão do projeto de vida do jovem. Os resultados que nós temos das avaliações, principalmente do SARESP, são de que há uma evolução, eu diria que espetacular do aprendizado. Os resultados são fantásticos. No entanto, o modelo é um modelo dificílimo de universalizar. Eu direi até de forma mais enfática, impossível de universalizar. Primeiro, por uma questão de interesse da própria comunidade, dos alunos e dos profissionais. Muitos têm dupla jornada, 2 vínculos ou 3 vínculos, muitos jovens trabalham, têm uma dificuldade enorme de estar na escola o dia inteiro, e muitas famílias precisam daquele jovem por uma ou outra razão. Então, a expansão do ensino integral é uma expansão extremamente complexa, porque há outras variáveis que não o desejo público, né, que condicionam a uma expansão lenta, fundamentalmente se o modelo de expansão é o modelo do ensino integral, o modelo que São Paulo desenvolveu. A outra razão é orçamentária. Claro, a outra razão significa, no momento em que você cria uma proposta de permanência do professor junto com o aluno na instituição de ensino, a questão orçamentária, que há uma correção do seu salário, a questão orçamentária, ela passa a ser mandatória. Então, é um modelo que, evidentemente, ele tem que ser trabalhado no conceito da definição do que significa ensino integral. Se parte simplesmente de uma extensão de jornada ou se você tem a ela atrelado um projeto pedagógico que resulta, evidentemente, numa melhor formação do aluno e, como consequência, num custo maior. A próxima, por favor.
Muito bom. Qualidade da educação básica, nós estamos falando aqui do IDEB, anos iniciais do fundamental, finais e ensino médio. No Brasil, cenário de 2013 foi de 4,9 nos anos iniciais, 4,4 nos anos finais e 3,9 no ensino médio. As projeções para o nosso país até 2021 são de 4,9 para 6, 4,4 para 5,5, 3,9 para 5,2. Essas são as projeções do nosso país. No estado de São Paulo, este é o cenário do estado. 2013, anos iniciais 6,1, anos finais 4,7 e ensino médio 4,1. As projeções para 2021 são, no ensino fundamental, anos iniciais 6,1 para 6,7, anos finais 4,7 para 6,1, ensino médio 4,1 para 5,4. Um desafio enorme, mas que, no meu entendimento, se houver foco, se houver atenção, eu acho que é viável atingir. Eu acho que esse é um grande desafio. Porque, na realidade, todas as questões discutidas levam, em última instância, não simplesmente a resultado da avaliação, mas ao fato do jovem e da criança estarem aprendendo mais. Então, considero esses desafios extremamente interessantes. O Estado de São Paulo, em 2014, através do SARESP, teve no IDESP uma evolução muito interessante. Os anos finais, anos iniciais, ensino médio, evoluíram muito. Tanto é que amanhã o Estado de São Paulo paga aos profissionais da educação R$1 bilhão, R$1 bilhão de bônus por desempenho. É um recorde histórico no Estado no que diz respeito à remuneração dos profissionais por conta da melhoria no resultado das avaliações. Eu gosto desse desafio. Eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que esse é um belíssimo desafio, porque, em última instância, o que se lê aqui é da melhoria da qualidade da formação da nossa criança e do nosso jovem. A próxima, por favor. Muito bom. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, 12 anos de estudo no último ano de vigência do plano, nas regiões de menor escolaridade e 25% dos mais pobres igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Muito bom. No Brasil e em São Paulo, escolaridade média 9,8, 10,7, média na zona rural 7,8, 9,4, média entre os 25 mais pobres 7,8 no país, 9,1 em São Paulo, e a razão entre a escolaridade média da população negra e da não negra, 18 a 29 anos, no Brasil 92,2% e no estado de São Paulo 91,3%. Grande desafio também. Eu considero que esse é um desafio importante. Isso mostra para mim a responsabilidade social da educação pública. Essa é uma grande meta que nós vamos perseguir, temos que perseguir. 15 minutos? A próxima, por favor. A meta número 9 é elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. A taxa, até o final da vigência do plano, é erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Essa é uma grande questão que, no meu entendimento, tem que ser trabalhada também com muita intensidade, porque acho que é uma irresponsabilidade pública na educação você colocar pessoas concluindo a educação básica analfabetas funcionalmente. Isso chama-se irresponsabilidade pública. A taxa de alfabetização no Brasil, 91,5%, e do analfabetismo funcional, 29%. São Paulo, a taxa de alfabetização, também dados de 2013, 96,3%, e analfabetismo funcional, 18%. Ou seja, para atingir a meta número 9 do plano, em São Paulo, nós precisamos reduzir o analfabetismo funcional para mais de 9%, a grande meta. Claro que isto começa com a garantia da alfabetização na idade certa, então temos que rever a questão da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. A próxima, por favor. A meta número 10, educação de jovens e adultos, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada de educação profissional. Observação que no Brasil isto é pífio e no estado de São Paulo é zero. Essa questão é uma questão extremamente complexa, porque São Paulo não oferece educação de jovens e adultos na forma integrada. Então, é absolutamente fundamental que essa discussão ocorra. E a educação, a formação técnica de nível médio, ela não está ligada à Secretaria de Estado de Educação, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que é um dificultador maior ainda, porque é uma relação agora entre secretarias,
e que tem que ser trabalhada, mas aqui, no meu entendimento, nós teremos uma enorme dificuldade e que tem que ser trabalhada muito rapidamente. A próxima, por favor. A meta número 11 é a educação profissional técnica de nível médio. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, triplicar, assegurando qualidade de oferta e pelo menos 50% de expansão no segmento público. Vamos olhar o Brasil, 2013, total das redes, aqui fala em 50% público, triplicar e 50% público. No Brasil, total das redes, 1.600.000, a meta, se nós multiplicarmos por 3, é 4.800.000. Na rede pública, no Brasil, 900.000, multiplicando por 3, 2.700.000. Ou seja, 56,2%. Em São Paulo, em 2013, total da educação, da formação técnica de nível médio, somando-se rede pública e rede privada, 397.000. Multiplicando por 3, 1.191.507. Na rede pública de ensino, 194.340. Multiplicando por 3, 583.000. Ou seja, 48,9%. Esse salto aqui é enorme. É enorme. Nós estamos falando aqui de multiplicar por 3 algo que está, não na Secretaria de Estado da Educação, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Considero oferecer formação técnica de nível médio absolutamente fundamental. É uma mudança cultural no nosso país para que você incentive o jovem a uma formação técnica de nível médio e não passe para ele que a única maneira de você ter dignidade de vida é fazendo qualquer que seja o curso superior, em qualquer que seja a instituição de ensino superior, pública ou privada. Quer dizer, é mudar esse conceito que está enraizado na nossa sociedade. Agora, essa passagem de 3 aqui é extremamente complexa. O que o Plano Estadual de Educação, não vou apresentar aqui, evidentemente, porque precisa ser validado e depois aprovado, mas o que o Plano Estadual de Educação vai propor é meta intermediária, considerando-se ser absolutamente impossível que essa meta seja atingida. A próxima, por favor. Muito bom. Educação superior, um assunto que eu gosto demais, elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% e taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. Sonho de consumo meu, pessoal. Se nós pudéssemos ter aí a possibilidade de ampliarmos para 50%, seria fantástico. E se nós pudéssemos garantir uma taxa líquida de 33%, meninos de 18 a 24 anos estariam ingressando e concluindo o ensino superior. Assegurada a qualidade da oferta, aí a meta é boa, mas eu não sei se a fala qualidade, ela aqui se mantém, de expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Esse é um grande desafio. No Estado de São Paulo, na área pública, no Estado de São Paulo, estamos falando das universidades públicas, as municipais e as federais. No Brasil, vamos analisar, a taxa bruta é de 30,3%, a taxa líquida é de 20,1% e a meta é 50%. No Estado de São Paulo, a taxa bruta é de 32,7%. A meta da taxa líquida é 33%. E nós, da líquida é 33%, e nós estamos em 24,1%. É um grande salto. Não acredito que as universidades públicas do Estado de São Paulo tenham condições de colaborar para isso. Não, no meu entendimento, não viabilizarão um aumento excessivo de vagas, a menos que você tenha toda uma colaboração do sistema municipal e do sistema federal. Eu concluo tranquilamente. A próxima, por favor. Muito bom, a qualidade da educação superior, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, no total, no mínimo 35% doutores. Espetacular. Porque se você tiver as pessoas nas instituições de ensino superior melhor qualificadas, produção científica aumenta, desenvolvimento de ciência e tecnologia, é um processo que depende fundamentalmente da qualificação do seu corpo docente. No Brasil, em termos de mestres e doutores, nós estamos falando em 69,5%, em São Paulo, de 71,7%, o Estado de São Paulo, por conta de uma agência de fomento chamada FAPESP, que é uma grande instituição de pesquisa pública que detém 1% da receita corrente líquida do Estado, faz um belíssimo trabalho de financiar o desenvolvimento do ensino superior através da concessão de bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado. Eu não tenho a menor dúvida de que esse item, esse resultado aqui está associado a um financiamento público no Estado de São Paulo e também por parte do governo federal, CNPq e CAPES. A meta é de 75%.
De doutores, no Brasil, nós temos 32,1%, o Estado de São Paulo 36,8%, a meta é 35%. Ou seja, o Estado de São Paulo já ultrapassou a meta. Não entendo muita dificuldade. Eu acredito que, com relação à meta número 13, de forma muito tranquila, o Estado de São Paulo consegue, por conta da sua história no ensino superior, atender ao disposto na meta. A próxima, por favor. Na meta 14, na pós-graduação estrito sensu, pós-graduação estrito sensu é aquela que viabiliza o título de mestre e doutor aos candidatos. A meta fala em elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Está umbilicalmente relacionado com o anterior, porque, na realidade, quanto mais mestres, mais doutores, mais mão de obra as universidades têm para contratar, maior o índice de pessoal qualificado nas universidades, melhor a formação dos egressos do ensino superior. No Brasil, o cenário atual de mestrado é de 47 mil, a meta é 60, de doutorado 13 mil, a meta é 25, agressiva para o nosso país. No Estado de São Paulo, o cenário atual é de quase 12 mil de mestrado para 15 mil, e de 5 mil para quase 10 mil. No mestrado, eu não vejo muita dificuldade. No doutorado, o passo é extremamente agressivo, muito ligado à condição econômica do país. À medida que a economia é aquecida, os jovens egressos do ensino superior optam por ingressar no mercado de trabalho e não olham a sua titulação via programa estrito sensu como algo importante. Quando o mercado ele é mais restritivo, a opção de você finalizar a graduação, iniciar um processo de pós-graduação, para a obtenção do título de mestre e doutor, se qualificar melhor e disputar melhor o mercado, ela é melhor. Então, provavelmente, se o país continuar por alguns anos com uma condição de crescimento econômico muito baixa, esta opção por parte dos jovens ocorrerá. Por conseguinte, as agências financiadoras estadual e federais devem aportar um número crescente de bolsas para que esses meninos possam se manter e, dessa maneira, se qualificar. Próxima, por favor. A meta número 15 é a formação de profissionais da educação. Garantir, em regime de colaboração, União, Estado, Distrito Federal e Município, prazo de 1 ano de vigência do Plano Nacional de Educação, Política Nacional de Formação de Profissionais da Educação, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 61, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, assegurando que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área do conhecimento que atuam. Espetacular. Cenário atual dos licenciados no Brasil, atuando na educação básica, 87,5%, São Paulo, 87%, a meta 100%. Espetacular essa meta. Eu não tenho dúvida de que... o problema aqui é 1 ano só. Não acredito que isto ocorra num ano, mas eu acredito que a ação no sentido de viabilizar a que isso seja crescente e que no tempo de validade do plano isto ocorra, eu acredito que venha acontecer. Tranquilamente. A próxima, por favor. 16 da pós-graduação. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência do Plano Nacional e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. No Brasil, nós estamos falando aí em 30%, Estado de São Paulo 27,1%, a meta é 50%. A pergunta que fica para o secretário, no caso, é verificar se há alguma correlação entre a questão da pós-graduação e a qualidade da formação da criança e do aprendizado da criança. Esta é a grande pergunta. Eu não tenho claro, sou uma pessoa que está há 35 anos no ensino superior, eu não sei quantas teses de mestrado, doutorado eu já orientei. Eu não tenho claro comigo se a formação de pós-graduação, se ela tem uma correlação direta com o professor na sala de aula, na gestão da sala de aula. Essa é uma grande dúvida que eu tenho. A próxima, por favor. A meta 17 é a valorização dos profissionais do magistério. Eu sou um defensor incondicional dessa meta, mas ela tem que ser discutida. Eu não terei tempo para discutir isso com os senhores, porque tem uma plaquinha que está se levantando para mim ali a cada 5 minutos. Mas essa valorização, ela é fundamental. A meta 17 diz o seguinte: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência do Plano Nacional de Educação. No Brasil, nós estamos falando em 72,7%, Estado de São Paulo 63,8%, a meta é 100%. De equiparação com relação ao mercado de trabalho. E aqui a questão é fundamental. E essa questão eu perguntei para o senador Cristóvão Buarque, que foi o autor da lei do piso, e que trata de um reajuste anual
que nós sabemos disso, em que eu disse a ele, falei, senador, é muito interessante, o governo federal, ele trabalha a questão da legislação e não sabe se os estados e municípios têm orçamento para viabilizar. No meu entendimento, há uma ingerência na execução orçamentária de estados e municípios. E a resposta dele foi o seguinte, mas, secretário, a minha lei dizia que o governo federal devia auxiliar. E foi minha fala aqui em cima. Se nós não discutirmos a questão do financiamento, as metas elas serão extremamente complexas. Equiparar, eu acho fundamental, mas aí nós vamos ter que discutir o conjunto da carreira. Se nós não discutirmos o conjunto da carreira, entendendo a importância do salário inicial, porque qual é a estratégia do país? E não é uma estratégia intencional, é uma estratégia que é consequência de um movimento, é você não conseguir viabilizar um salário de ingresso que atraia jovens que estão se formando e viabilizar, através de diversos mecanismos de carreira, uma progressão à medida que ele permanece na rede. Então, na realidade, essa tem sido a ação. Se nós não discutirmos o conjunto da carreira, e se nós olharmos um item só, que é o salário inicial de ingresso, nós não vamos resolver esse problema. Essa questão ela tem que ser trabalhada numa coisa muito mais ampla, que tem que ser uma discussão nacional, é a carreira do profissional de educação básica. Esta deveria, no meu entendimento, ser a meta 17. Porque a meta 17, a próxima meta, por favor, elas ficam conversando, depois me cortam um tempo. A próxima meta diz plano de carreira. E aí vem o seguinte, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais de educação básica e superior pública, de todos os sistemas de ensino e plano de carreira dos profissionais de educação básica pública, tomar como referência o piso nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Eu preciso incorporar, que eu acho correto, absolutamente correto, uma relação melhor de salário de ingresso, mas eu tenho que trabalhar a questão da carreira também. Então, a discussão tem que ser ampla. Ela tem que ser uma discussão que envolva, de novo, como eu disse, o salário de ingresso e a carreira. No Estado de São Paulo, a Lei Complementar 1143 de 2011, ele dispõe sobre a reclassificação dos vencimentos de salários do quadro de magistério aqui no Estado. É um mecanismo que tem 2 eixos, uma evolução na horizontal a cada 3 anos, em função da titulação ou em função da formação continuada, uma melhoria salarial, uma correção salarial de 5%, e aqui na promoção, a cada 3 anos, através do desempenho numa prova, 10,5% de aumento. Então, existe uma carreira. Existe uma carreira. Se nós elevarmos o salário piso de ingresso, toda a carreira será afetada por essa movimentação. Por isso que não dá para não discutir em conjunto a questão do salário de ingresso e a estrutura da carreira. A próxima, por favor. Muito bom. A meta 19, gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, concordo em gênero, número e grau, e o instrumento de gestão democrática, no meu entendimento, são os conselhos de escola e a APM. Eu acho que esses são os instrumentos na escola que podem trabalhar a questão da gestão democrática. A próxima, por favor. E a meta número 20, ampliar o investimento público em educação, que é ampliar o investimento público na educação pública de forma a atingir, no mínimo, patamar de 7% do PIB do país no 5º ano de vigência da lei. E, no mínimo, equivalente a 10% do PIB no final do decênio. 7% do PIB até 2014, 10% do PIB até 2024, e essa meta está sendo regulamentada pelo governo federal. Tá? A minha pergunta, na sequência, é, tudo bem, vamos falar em como isto será trabalhado nos estados e municípios, para que as metas possam ser atingidas. Como é que nós vamos trabalhar a questão do financiamento à luz do aumento do PIB para a educação? A próxima, por favor. Eu queria rapidamente agradecer o trabalho que está sendo feito por esse conjunto para viabilizar plano estadual e planos municipais. Um agradecimento a Undime, no nome da Priscila, pelo regime de colaboração, Priscila, entre os municípios e o Estado, assim, muito produtivo, uma construção muito sólida. A Fundação Lehman, que tem nos auxiliado muito no trabalho da construção dos planos, os secretários municipais de educação, as comissões municipais de educação e equipes, os fóruns municipais, o Fórum Estadual de Educação, 73 entidades se reúnem desde 2013 para poder apresentar à Secretaria
e apresentou à Secretaria tudo aquilo que julgava importante relativo às metas do Plano Nacional. Os Conselhos Municipais de Educação, na figura do professor Carbonari, o Conselho Estadual de Educação, a Fundação SEAD, o CEPAM e os representantes do MEC, da SASE e do DICOP. E as pessoas que, em última instância, entendem o momento importantíssimo pelo qual nós passamos, né, que define muito claro as metas e que poderá, se nós trabalharmos com muita consciência e muito equilíbrio, definir diretrizes para que, efetivamente, o Brasil tenha o orgulho de dizer que tem uma educação básica para as nossas crianças e jovens que viabiliza a que eles efetivamente concluam a educação com melhor resultado. De novo, obrigado por me ouvir, obrigado pela paciência. Tá? Eu quero dizer que em ano em que o Tribunal de Contas está criando ferramenta para medir a gestão pública, de fato o desafio se torna maior. A gente entende que essas ferramentas são de extrema importância, realmente precisamos medir como está a gestão pública, contudo a gente sempre tem aquele receio de o que vão fazer na hora que medir, porque nada deveria ser feito para ranquear, como já tem feito com o IDEB. Eu quero também externar o orgulho de estar ladeando com o professor Herman essa tarde, num tema tão importante que são os planos municipais de educação, e não vou aqui repetir tudo que nós temos feito ao longo de todos esses encontros. Só a Undime oportunizou 90 encontros, onde 80% estava lá presente os planos municipais de educação. Quero fazer uma confissão, que não é só minha, que é de todos esses secretários que aqui se encontram, da inquietude que a gente tinha e tem ainda do plano estadual estar caminhando junto e a gente tendo que pactuar ações, senhor secretário. Então, eu trouxe aqui, só que eu acho que eu já desliguei. Tá, ok. Eu trouxe aqui, inicialmente, todo esse trabalho que o professor Herman também já disse aqui, que nós estamos desenvolvendo em parcerias. Eu tenho a impressão, aliás, eu tenho certeza que a SASE foi muito feliz, que a SASE, a Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino, quando promoveu esse encontro do CONSED, Secretaria Estadual de Educação, Undime e as secretarias, para que junto pudesse pensar as políticas públicas do nosso país. Então, está aí a nossa rede formada pela nossa coordenadora, a professora Marilena Malvese, que faz parte da Secretaria Estadual de Educação, professora Laudina, que compila todos esses dados, e as supervisoras, algumas da Secretaria de Educação, que é a Beatriz, a Vivian e a Clarice, e aqui da Undime, Maria Alba, Rosângela, Maria das Graças e Rejane. A Maria das Graças e a Rosângela estão aqui presentes nesse momento. Os supervisores, os avaliadores técnicos, cada supervisor tem 4 avaliadores técnicos, muitos da Undime, como o próprio Geraldo aqui disse, a grande maioria sendo secretários municipais de educação, sabendo o quão grande é esse desafio. Está aí os nomes dos nossos avaliadores técnicos, com os seus respectivos supervisores. Supervisores da Undime com os seus respectivos técnicos. Nós estamos tornando isso público, que ainda que a gente tenha divulgado isso de forma até excessiva, ainda às vezes a gente encontra, são 645 municípios que o Estado possui, a gente encontra um ou outro dizendo, olha, eu não sei quem é o meu avaliador que pode me orientar nesse processo. A situação do Estado de São Paulo, que também o professor Herman já colocou aqui, e que é a nossa preocupação, gente. Nós estamos fazendo um trabalho incansável para mudar essa fotografia de São Paulo. Devo dizer que a cada dia, em razão do trabalho incansável até da própria Secretaria Estadual de Educação, esse retrato já vem mudando. A hora que a gente olha esses verdes claro, que é com um projeto de lei já elaborado, o verde escuro, com um projeto já levando para a Câmara do Legislativo, a gente fica mais tranquila. Observe que tem uma região que está indo mais avante. Onde nós estamos com esse cor-de-rosa, o vermelhinho, é a nossa preocupação. Tá? Ainda nós temos um contingente grande de municípios sem comissão. O que nós observamos? Que à medida que a comissão já está pronta, isso tem um avanço significativo na elaboração do plano. Então, o que nós queremos fazer aqui, gente? Aquilo que um grupo musical bem fala, vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais
que 2, preparar o paraíso agora para merecer o que vem depois. Nós sabemos que as dificuldades são muitas, tem questões de financiamento, mas, acima de tudo, nós precisamos pensar esse plano municipal de educação. E aqui o cronograma que foi feito por toda essa comissão, que nós estamos esperando que os municípios contribuam para que São Paulo, que sempre foi tido como um exemplo, já diria aquele clichê, né? São Paulo é a locomotiva do Brasil, e de repente a gente vê esse retrato tão cheio de rosa e vermelhinho ainda, com comissão, sem comissão, tão próximo para o plano ser entregue, que é 24 de junho. Então nós queremos que faça uma força-tarefa para que seja efetivado esse plano com sucesso. Então está aí um calendário que nós montamos conjuntamente. Esse calendário foi montado em Brasília. Brasília deu um calendário, a SASE de COP, que nós não obedecemos. Fizemos um outro pedindo maior prazo e está posto aqui, tá? Instituir a comissão organizadora até a 4ª semana de março, ou seja, nós queremos acreditar que esses 100 e poucos municípios caídos em conta sem comissão, até amanhã, contribuam mandando o ofício dizendo que já está com essa comissão pronta. O informe durante o seminário, que é isso que eu estou fazendo agora, que conclua esse diagnóstico na 4ª semana de março, ou seja, amanhã que se finalize. Um atendimento individualizado aos municípios sem diagnóstico, também na 4ª semana de março. Isso nós fizemos dia 23 até o dia 27. Tem uma rede que entra em contato com esses municípios. Articular encontros regionais entre municípios próximos que estão sem diagnóstico. Nós ainda temos muita dificuldade com banco de dados no município. Esses bancos de dados que nós temos, por exemplo, no Planejando, são de 2010 aqueles dados. Nós precisamos atualizar. O município não tem tantos bancos de dados assim. E a outra parte do nosso cronograma é capacitação dos municípios e atendimento individualizado, concluir o documento base, tudo final de março, depois 2ª semana de abril. Realizar consulta pública até a 4ª semana de abril, elaborar o PL na 1ª e 2ª semana de maio, enviar o projeto de lei ao Executivo na 2ª semana de maio, enviar o projeto de lei ao Legislativo da 3ª semana de maio até a 2ª semana de junho, aprovar a lei até a 3ª semana de junho e publicar a lei até a 3ª semana de junho. Nós colocamos publicar a lei, mas nós sabemos que nós não temos autoridade nenhuma sobre as câmaras municipais. O que a gente solicita é que tenha um debate bastante efetivo para que não se coloque tanta emenda naquilo que é desejo de toda a sociedade. E o que nós precisamos? Precisamos de celeridade nesses planos, considerando o retrato que vocês acabaram de ver de São Paulo. Nós queremos que São Paulo esteja no patamar que ele sempre mereceu, tá? Que conclua esses planos. Mas de que forma que nós vamos fazer para dar mais um grau de avanço nisso? Os planos precisam ser objetivos. E aí, o que eu trouxe aqui, na verdade? Eu não trouxe mais nada sobre Plano Municipal de Educação, porque nós já fizemos todas essas formações de forma exaustiva. O que eu trouxe aqui foi uma parte do que foi construído no Fórum Estadual de Educação, que já foi entregue a uma comissão, e estou sabendo que é uma comissão, agora está implantada uma comissão especial, que vai, então, consolidar o que foi posto no fórum ou não. Nós temos aqui o presidente, o professor Carbonari, a presidente da Undime, e o presidente do fórum também fará parte para consolidar esses dados. E o que está posto lá? Que existe um sistema estadual de educação, mas que ele não está articulado. O que se procura agora, nesse momento, é que ele se articule com o município. É claro que houve avanços nesse sentido, aconteceram avanços, mas prova disso, nós podemos citar um exemplo muito simples, é a data corte da matrícula, em que o Estado de São Paulo tem uma data corte e os municípios têm outra, e em vários momentos esse secretário tem que ali responder para o Ministério Público o porquê de não estar atendendo um aluno lá no mês de junho, que é o que o Estado fala, e a gente atende 31 de março, é a nossa data corte. Então, por essa razão, o próprio fórum solicita uma maior articulação, e eu tenho certeza que esse é o desejo de todos os secretários que estão aqui nesse momento.
O contexto da estrutura brasileira, como o senhor já bem disse, existem vários sistemas que precisam se conviver e nem sempre a gente fala a mesma língua. Agora, o que a gente tem que observar? Que esse sistema funcione de forma orgânica, sequencial e articulado para que a gente possa responder pelas necessidades dos nossos estudantes. A gente sabe, por exemplo, que as avaliações do ciclo 1 sempre têm um maior êxito do ciclo 2. E ao longo desses anos, todos esses gestores aqui, eu tenho certeza disso, o que observa? Que esses descritores não se conversam do ciclo 1 com o ciclo 2. Daí a necessidade de se articular para que a gente possa contar uma história de sucesso da nossa educação. Os principais avanços que nós tivemos, isso nós não podemos negar. Eu falei aqui de situações, já só tenho 5 minutos, não vou poder nem finalizar os questionamentos do professor Herman. Nós sabemos, falei aqui de falta de articulação, mas olha quanto avanço houve. O Estado passou a financiar as creches, que isso não existia, convênio de adesão ao Saresp de forma gratuita, que nós não tínhamos medidores e o Estado promoveu isso, adesão ao programa Ler e Escrever e o Plano Estadual de Educação, junto com os planos municipais, pode fazer com que a gente vá muito mais além do que isso. Das metas e expectativas, o que nós queremos saber? Nós sabemos que a meta 1 está posto em um avanço no nacional de 50% das vagas de creche. O que ocorreu há um tempo atrás? Aí estão os indicadores do Brasil, da população de 0 a 3 anos, de como nós estamos. E o que nós gostaríamos? Só do fórum tem 23 estratégias para essa meta. E ela traz responsabilidades compartilhadas. O que a gente gostaria de saber? Considerando que o Estado colaborou de forma ímpar no avanço de atendimento das nossas crianças de 0 a 3 anos, ainda que a responsabilidade dessa educação não é efetivamente do Estado, nós sabemos que naquele período foi criada uma nota técnica com critérios. Primeiro, nós queremos saber se esse programa continua, se nas estratégias que o Fórum colocou e que o Estado agora, juntamente com essa instância especial, vai organizar, se vai manter programas em que essas creches que vocês vão possibilitar isso para os municípios. Nesse período, foram criados critérios, porque nós também sabemos que o Estado não vai poder oferecer isso para todos. Critérios tais como o nível de per capita, em que faixa que estava, se era... No primeiro período, era 1/4 do salário mínimo, depois foram avançando. Mãe trabalhadora, então, gostaríamos de saber disso do Estado, se pretende e se vai ter critério. Naquele período, eram esses os critérios. Que critérios serão agora, se for existir? E, naquele período, foi criado um ranking de quem seriam os municípios beneficiados. Isso tudo vai nos acalmar, porque a gente vai saber que vai ser feita com critérios técnicos, olhando aquele município que, de fato, necessita. Por que desse questionamento? Porque nós também temos que colocar as nossas estratégias lá na meta 1. E os municípios, o senhor bem disse, tudo passa pelo financiamento. E há municípios que não terão mecanismo para avançar nessa meta, se não houver um auxílio financeiro, tanto do Estado como da União. A meta 2, que é universalizar o ensino fundamental, que o senhor já expôs aí, como se encontra o nosso país e o nosso Estado. São 13 estratégias e uma estratégia me chamou a atenção. A questão voltada para a educação do campo. E o Fórum colocou que o Estado iria colaborar, incentivar, não falou como. Então, a pergunta nesse momento, considerando que existem demandas no que tange aos anos iniciais, se o Estado vai contribuir nesse sentido. Tem uma parte do Estado de São Paulo que clama por isso, que necessita desse atendimento no campo, e nós sabemos o tanto que ele é caro. A inclusão, como o senhor bem já disse, e o avanço que está havendo, mas nós convivemos com instituições filantrópicas que acabam batendo lá na porta do município, dizendo da ausência de parceria mais efetiva por parte do Estado. Nós sabemos que o Estado tem contribuído de forma
ímpar. Contudo, nós também sabemos que houve um corte. E esse corte de verba, eles nos trouxe alguns tipos de constrangimento, eu diria. Que essa instituição vai bater onde? Lá na porta do município, e o município acaba tendo problemas de ordem até política. Tá? Aí o percentual da inclusão, são 16 estratégias para essa meta, e o IDEB, que o senhor já colocou aqui para mim, como eu estou com tempo curto, colocou para todos nós, e como nós estamos com tempo curto, desnecessário dizer. São 35 estratégias que está no fórum, no documento do fórum, e a EJA, que foi colocada aqui como educação profissional, que em São Paulo não existe. O senhor também disse isso, que isso aí está com o governo federal. Eu não sei como o fórum considerou a EJA, oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, de forma integrada à educação profissional. Considerando que está posto lá, e esse diálogo precisa ser mais apurado, vamos dizer assim, nós não sabemos de quem que é a responsabilidade de fato, aliás, sabemos, no momento está no governo federal. Se existe essa intenção, e caso essa meta seja realmente reafirmada, existe algum pacto voltado para convênio de merenda e transporte? Que qual é a preocupação do município? Ele vai colocar essa meta lá, porque a meta é do território. Agora, que estratégia ele vai estabelecer, já que ele tem que pactuar essa meta com o Estado de São Paulo, e aí entra as questões que o senhor também disse aqui hoje, no início da sua fala, do transporte e merenda escolar, que tem acabado, tem sido um fantasma na vida do município. A educação profissional, de triplicar, são 2 estratégias. E aí nós gostaríamos de saber que, a exemplo do que foi realizado no programa Creche Escola, se haverá também critérios, caso seja criada essa EJA profissionalizante. Se o Estado pretende criar critérios e trazer esses critérios para os secretários, para a gente ter conhecimento quais municípios serão contemplados inicialmente. Bom, eu sei que lá está finalizando, que ela já me deu um sinal, tá? O desfecho na história aponta para a necessidade de explicitar um novo e inédito conceito, inclusive para vê-lo em movimento na educação nacional. A grande tarefa nacional e desafio histórico é dar consistência ao Sistema Nacional de Educação para garantir o direito constitucional de nossas crianças. Muito obrigada pela atenção. Passo a palavra para o senhor Herman. O senhor secretário deseja uns 10 minutos para responder as questões. E depois nós podemos continuar com as demais questões que temos aqui. Bom, basicamente foram 5 questões. A primeira é creche, apoio financeiro. Eu não conversei com o governador ainda se haverá continuidade do programa Creche Escola. Na realidade, o programa objetivava a construção de 1.000 creches. Já assinei mais de 1.000 convênios. Nós já estamos, a princípio, o município construirá mais de 1.000 creches. Eu preciso levar essa matéria ao Executivo, então o meu compromisso é verificar com o governador se há intenção de dar continuidade ao programa, porque demandará um recurso da educação. Nós investimos aí nesses 4 anos, R$1 bilhão. No momento de queda de arrecadação, que é o cenário que nós passamos, esse R$1 bilhão, ele pode dificultar investimentos nas escolas, manutenção nas escolas, compra de equipamento. Então, na realidade, eu preciso levar essa matéria ao governador, não consigo te responder agora. Eu pretendo concluir os convênios assinados, liberar os recursos para que as prefeituras tenham essa creche escola, mas eu não posso te dizer se haverá continuidade ou não, é uma decisão de governo. A questão do apoio das entidades. O que as entidades reclamam, no caso do atendimento à criança com deficiência, nós temos aí mais de 300 convênios assinados com as APAES. Elas reclamam de que ocorreu
entre a Federação das APAES e a Secretaria, já há alguns anos, uma tratativa para que pessoas com mais de 30 anos, elas não recebam, as entidades não recebem mais os recursos da educação e que esses recursos devem vir da Secretaria de Desenvolvimento Social. Essa tratativa não foi unilateral, ela foi construída com a Federação das APAES, porque entendeu-se que não é mais educação. O recurso da educação, ela não virá para a educação. O recurso deve vir da assistência social ou desenvolvimento social, porque, na realidade, é isto que se faz com as pessoas com mais de 30 anos. Então, sem sombra de dúvida, não é que houve um corte, mudou-se a fonte pagadora. E a reclamação das APAES é de que a Secretaria de Desenvolvimento Social não repassa o mesmo quantitativo que a educação repassa. Então, a construção deve ser que a Secretaria de Desenvolvimento Social repasse o mesmo que a educação repassa para poder viabilizar a assistência social das pessoas com mais de 30 anos. Nós tínhamos histórico de senhores com mais de 70 anos que estavam nas APAES e as APAES repassaram o recurso da educação. Entendeu-se que deveria ser uma outra secretaria. Essa matéria já tem sido trabalhada pela educação com a Secretaria de Desenvolvimento Social já há alguns anos. A Secretaria de Desenvolvimento Social diz que tem dificuldade orçamentária para viabilizar. Mas, enfim, eu acho que é uma pressão que pode ser feita pelas entidades junto à Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu não consigo repassar isso da educação. Bom, a educação no campo, eu não pensei sobre isso. Se haverá uma participação do Estado. Deve haver. A grande análise que eu tenho que fazer em conjunto é a seguinte: como é que fica o financiamento? Eu vou voltar à minha fala original. Quer dizer, no momento em que você tem as 20 metas, todas elas demandando um esforço enorme de estados e municípios, a questão do financiamento é fundamental. E nós aqui da área pública, na educação, sabemos que a nossa fonte de financiamento é a arrecadação, que vem através da atividade econômica do país. No momento em que você tem, a exemplo de 2014, um crescimento de 0,1 do PIB, significa que você não teve qualquer tipo de aumento no seu orçamento de um ano para outro. No entanto, as despesas, elas crescem. Quer sejam despesas de utilidade pública, aumento de energia elétrica, enfim, todos os contratos que você tem, quer sejam as despesas com item pessoal e reflexo. Vou te dar um exemplo. Na Secretaria da Educação, a folha cresce 2% ao ano de forma vegetativa. Se não acontecer absolutamente nada, nenhuma política salarial, nenhum movimento de carreira, todo ano eu tenho um crescimento da folha de 2%, porque é o crescimento vegetativo da folha. Então, na realidade, todas as questões de parceria entre Estado e municípios estão umbilicalmente relacionadas com a questão do financiamento. A questão da educação profissional, a mesma coisa, se haverá, convênio merenda e transporte. Eu não preciso dizer para você que este é o grande problema que eu venho enfrentando, pelo menos nos últimos 2 anos. O regime de colaboração Estado-município na merenda e no transporte, ele, no meu entendimento, ele é muito bom, porque a criança mora no município. Então, estando sob gestão da prefeitura, a minha tranquilidade no que diz respeito à segurança no transporte, à qualidade na merenda, ela é assegurada, porque o município ele tem este cuidado por estar mais próximo da criança. No momento em que o município diz que não tem condições para as escolas estaduais e rompe o convênio, ano passado, no final do ano, eu tive mais de 150 municípios que me procuraram, dizendo que não conseguiriam mais, na questão do transporte da merenda, dar continuidade ao convênio. No momento em que o município, e grandes municípios, exemplo de Sorocaba, que romperam o convênio, a exemplo de São José do Rio Preto, quando grandes municípios com milhares de alunos rompem um convênio, o esforço da secretaria, quer seja na questão da infraestrutura, quer seja na logística do transporte, quer seja no processo licitatório para terceirizar o preparo, é enorme, num custo muito maior. Quer dizer, é muito mais barato, se é que eu posso dizer isso, para o município, no regime de colaboração, viabilizar isso com o Estado, do que o Estado reformar escolas, construir cozinhas, refeitórios, preparo, levar o material, armazenar o material. Então, a logística ela é muito mais complexa e fica muito mais cara. Mas, lamentavelmente, por conta, e eu entendo, por conta de uma dificuldade do município,
o município acaba rompendo o convênio, o que faz com que o Estado ele tenha que assumir e fazer isso num caráter muito rápido. Pra você ter ideia, hoje, mais de 30 diretorias de ensino já têm a merenda centralizada, das 90. Então, 1/3, a merenda já é do Estado. A gestão passa a ser do Estado nessas 30 diretorias de ensino. Então, eu, com relação à merenda de transporte, é uma grande preocupação. Eu disse na minha fala que a matriz de despesa da Secretaria mudou muito. Aquilo que até alguns anos atrás ela não tinha um peso específico no custeio, hoje ela tem um peso muito grande no custeio. Então, muda radicalmente a matriz de despesa. Quer dizer, merenda e transporte estão consumindo do Estado de São Paulo quase por ano 2 bilhões de reais. Merenda e transporte. E são questões fundamentais. Se a criança não chega na escola, nós temos um problema sério em atingir as metas. Se a criança não tiver com dignidade a alimentação a que tem direito, nós temos um problema de aprendizado. Então, são questões absolutamente fundamentais e que têm tomado, eu diria que, concentrado a atenção da Secretaria nos últimos 2 anos de forma muito intensa. Então, meu foco fundamental hoje, no que diz respeito à questão do custeio, é trabalhar a questão da merenda e do transporte. Então, eu preciso entender, no que diz respeito à educação profissional, estou tocando nesse assunto por conta do EJA, preciso entender o que este movimento significará. Quer dizer, o custo que este movimento significará para fazer qualquer tipo de proposta, que eu acho que deve passar por um regime de colaboração Estado-município, quer dizer, que é o que hoje não está acontecendo nos municípios que devolvem merenda e transporte. E na questão do critério na educação profissional do EJA, critério, claro, haverá critério. Eu só não posso dizer para você quais são esses critérios, mas haverá critério. A grande preocupação minha hoje é o financiamento da educação. Quer dizer, é como viabilizar a que todas as questões elas possam ser atendidas num país que cresce pouco, que tem metas extremamente arrojadas para poder viabilizar e que depende fundamentalmente de um regime de financiamento que permita que essas metas sejam atingidas. A questão toda se resume a financiamento. Muito obrigado. Nós vamos iniciar primeiro com uma declaração, na verdade, da professora Reginalice, do município de Juquiá, para o professor Herman. Não é uma questão, é uma declaração, tá? Então, quero lhe dar uma boa notícia em relação aos planos municipais de educação. O Vale do Ribeira, através do seu consórcio Codivar, com seus 23 municípios, já tem a maioria dos seus planos nas câmaras municipais para apreciação do Legislativo e muitos já aprovados. Obrigada. Então, a primeira questão não está endereçada a nenhum dos dois, aí fiquem à vontade. Se o município não conseguir fazer o Plano Municipal de Educação no prazo, qual será a perda? Haverá suspensão de repasses? Estava até agora há pouco o diretor da DICOP e ele poderia confirmar. Não haverá nenhum tipo de punição. Tá? O que a gente sempre diz é que trata-se de uma emenda constitucional e, em sendo a emenda constitucional, a gente já diz, nós, autoridades constituídas, devemos obedecer o que está colocado na Constituição. E o município que não o fizer, não está na inconstitucionalidade, poderá passar por algum tipo, por exemplo, de denúncia de que não há o plano, mas punição, em nenhum momento foi falado isso na SASE, em nenhum momento foi falado no MEC, em nenhum momento, nenhum dos ministros que por lá passaram disseram sobre munição relacionada a repasse. Nenhum tipo de punição. Agora é do José Henrique Rossi, de Junqueirópolis, para o professor Herman. Temos tido dificuldades enormes para termos a participação da rede estadual no Plano Municipal de Educação. O que fazer? Qual é a orientação? Eu queria saber qual a dificuldade que ele está enfrentando, para que a gente possa entender a dificuldade. Chamam e as pessoas não participam. Participação isso, na discussão, é isso? Não. Me encaminha rapidamente. Cadê? Quem que fez a fala? José Henrique Rossi, mas parece que é geral, né?
Então vamos lá, vamos ver se vamos falar francamente aqui. Qual é o problema? Eu preciso que alguém consolide as 1000 falas que foram nesse momento, porque eu não entendi nenhuma delas. Qual é o grande problema? Isso. Secretário, eu creio... Conseguiu ouvir? Eu vi. Secretário. Então, vou pedir o seguinte, eu preciso que vocês oficializem a quem coordena o programa, que é a professora Maria Helena. Uma vez oficializado, a secretaria está informada da não participação, eu posso tomar medida. Então, os municípios que, porventura, estejam tendo dificuldade, porque os membros da rede estadual se negam a participar, eu preciso saber quais são os municípios, para que eu possa interagir com a diretoria regional, a qual aquele município está vinculado, para que ela atue. Então, oficializem a professora Maria Helena Malvese. Eu ia até solicitar que, se vocês pudessem encaminhar para o DIME esta questão, que a gente não tinha apontado, Melhor ainda. porque cada local tem uma diretoria do Estado. Vocês já procuraram a diretoria do Estado? Tá. Sabe por quê? Por exemplo, lá na minha região, que é a Baixada Santista, tem uma diretoria, que é o João Bosco, que responde pelo Estado. Lá nós tivemos problemas, entramos em contato com a diretoria do Estado, não deu uma semana e eles encaminharam para a discussão. Então, não sei se vocês já solicitaram para a diretoria do Estado. Solicitaram? Não. Então, é importante, não dando certo, ou vocês mandam direto para a gente já manda direto para a secretaria. Posso sugerir, já que eu... Posso sugerir aqui? Eu acho que o secretário poderia, desde já, solicitar de quem está responsável na secretaria, através de uma circular ou outro instrumento, aquilo que as diretorias de ensino deveriam providenciar junto às comissões dos municípios, até mesmo por conta do tempo. Então, se já indicar quais são os procedimentos que as diretorias de ensino devam fazer com as comissões municipais, não precisaria nem dos municípios estarem individualmente entrando em contato com a secretaria, Exatamente. porque aí ficaria melhor. Anotado. Então, por isso que eu estou dizendo, quem estiver com problema, encaminhe agora para a gente, nós vamos olhar se a diretoria que existe lá, né, o dirigente atuou ou não, para encaminhar para o secretário, pontualmente, onde são os problemas, certo? Olha, boa tarde. Professor Herman, e para todos, eu gostaria de falar, eu sou a professora Reginalice. Nós tivemos uma participação muito grande dos companheiros da Secretaria de Estado da Educação. Nós comunicamos a dirigente de ensino, que é a professora Demilda, tivemos a participação de todas as escolas e participando efetivamente na construção do nosso plano, na fase do fórum e na fase também da conferência. Então, nada a reclamar da diretoria de ensino de Miracatu. Participação efetiva. Muito bem. Olá, então a próxima questão, senão a gente não consegue contemplar aqui. Deu? Só então, para deixar bem claro, o secretário está pedindo. Vocês que não procuraram a diretoria, procura a diretoria do Estado. Não deu certo, entre em contato com o DIME, que nós vamos levar direto para o secretário Helma os problemas. Para que a gente não generalize, porque existe sim diretorias, que foi como o caso de 3, 4 que já citaram, que fez um bom trabalho também para a gente
né, não denegrir o trabalho dessas pessoas também. Quem não conseguir resolver, com o dirigente regional entre em contato com o DIME e eu encaminho direto para o secretário Herman. Tudo bem assim? Pode ser assim? Então, tá bom, obrigada. Essa também não está direcionada, então vou fazer aos dois. As 20 metas são importantes, mas, na opinião de vocês, quais metas deveriam ser prioritárias para os municípios? Para os municípios, evidentemente que a meta de 0 a 3 anos, 50% avançar. É claro que a universalização não tem nem o que discutir e a qualidade, efetivamente, nisso tudo que está posto. Então, vamos lá. Ó. Como envolver os professores e todos os segmentos na discussão do Plano Municipal de Educação? Dicas? Nas conferências. Olha, nós temos representante nas comissões de todas as modalidades. Se não tem, pelo menos tem um representante do docente lá. Nas conferências públicas, e pode ter uma conferência especial para os docentes, será a oportunidade de todos os professores poderem participar. Todos os municípios têm feito isso de forma muito efetiva. E nós temos vários momentos que até dentro da unidade escolar pode ser realizado, inclusive utilizando as ATPCs ou HTPCs, dependendo do município. Porque nós estamos estudando uma lei e é pertinente que se faça isso dentro do ambiente escolar. Meta 17. Qual seria o profissional para equiparar o rendimento médio do profissional do magistério público? O profissional que estudou o mesmo número de anos que o professor que fez a habilitação. Um professor de letras hoje são 4 anos. Qual o profissional que estuda 4 anos para receber o certificado? Eu poderia dizer que uma nutricionista, um fisioterapeuta, são esses profissionais. Dependendo o engenheiro, foi esse comparativo que nós fizemos lá no nosso município, inclusive pegando os salários que estão lá na prefeitura. Agora é de Ubatuba, professor Herman. Agora eu vou ter que pôr óculos, hein? 1,5 milhão foi gasto pelo governo estadual em bonificação para os professores. No eixo 6 da CONAI, sobre valorização do magistério, conta no documento base que está vetada a discussão sobre bonificação devido a uma determinada visão ideológica. Como fica essa contradição em relação à colaboração dos entes federados? A pergunta é boa. Na realidade, a bonificação aqui no Estado de São Paulo ela está atrelada a partir de 2008 na questão do Saresp e do IDESP. A bonificação ela se iniciou em 2001 com poucos critérios objetivos, era mais subjetiva, e a partir de 2008 se vinculou isto ao resultado da escola. É uma lei. Não foi 1,5 milhão, porque se tivesse 1,5 milhão eu não teria recurso para pagar. R$1 milhão, a bonificação agora. Ela está atrelada ao desempenho das escolas. O Saresp de 2014, ele apontou, através do IDESP, uma melhoria assim, muito interessante nos anos iniciais, anos finais e no ensino médio, o que fez com que a grande maioria das escolas atingissem a meta e muitas delas ultrapassassem a meta. E a lei é clara, a lei ela aponta de 2,4 a 2,9 salários do servidor envolvido, não é salário base, é provento que ele recebe quando a meta é atingida ou quando a meta é ultrapassada, o que gerou esse resultado de R$1 bilhão. Qualquer modificação ela tem que ser feita via lei. Então, São Paulo tem uma tradição que vem de há muitos anos, que não é de agora, do pagamento do bônus. E só recentemente, a partir de 2008, é que ele foi atrelado a desempenho. A questão que se faz é se efetivamente bônus atrelado a desempenho se tem um reflexo direto na qualidade da educação. Eu acho que esta é a grande questão. A grande demanda das entidades que compõem o magistério e os servidores da rede é transformar bônus em salário. É um movimento de não mais viabilizar o pagamento do bônus, mas jogar isso na questão salarial. É uma questão que o Estado de São Paulo vai ter que trabalhar, porque este ano foi extremamente complexo viabilizar, a partir do mês de março, o pagamento de R$1 bilhão, assim, de imediato por conta do resultado de uma avaliação de 2014. Então, é uma lei, eu tenho que seguir esta lei, a menos que, num determinado instante, se mude, ou não se tenha mais
pagamento da bonificação para o resultado, ou se tem uma outra bonificação com uma outra conotação. É importante que eu abra um parênteses. A realização do SARESP, ela não precisaria ser anual. A realização do SARESP poderia ser alternada com a avaliação nacional. Nós poderíamos fazer a avaliação do SARESP a cada 2 anos, porque, na realidade, a interferência baseada numa avaliação do sistema, de ano para ano, ela quase que não se reflete no ano seguinte. Então, se nós fizéssemos uma avaliação alternada com a avaliação nacional, uma avaliação a cada 2 anos, nós teríamos condição de, uma vez feita a avaliação, e entendendo os resultados da avaliação, nas interferências, termos um prazo para que essas interferências ocorram, resultem em algo e aí, na sequência, continuar ou não aquela interferência que é resultado da avaliação. Então, há uma questão da necessidade hoje da avaliação anual, porque a ela está atrelado, como eu disse, a questão do bônus. Desatrelar o bônus da avaliação do sistema significa não precisar fazer mais todo ano a avaliação do sistema, mas para isso significa termos que encontrar uma maneira, a menos que a lei seja mudada, de viabilizar o pagamento do bônus através de outros indicadores. A Secretaria de Estado da Educação já preparou uma proposta que tem outros indicadores, além simplesmente do resultado do estudante. Porque o momento da aplicação da prova é um momento extremamente complexo, que reflete, no meu entendimento, de forma direta no resultado dos alunos do 3º ano do ensino médio. Os jovens do 3º ano do ensino médio estão preocupados com outras avaliações que não o SARESP. Então, na fase final do ensino médio, estão ou procurando emprego, ou já empregados, ou fazendo ENEM e outros exames para acesso ao ensino superior. O SARESP cai exatamente nesse momento. E a leitura é muito estranha, porque se passa para o jovem de que aquela avaliação dele significa só bonificação de professor. Ele não vê uma razão pedagógica, que ele não entende que é uma avaliação do sistema, que aquela avaliação do sistema é um instrumento de gestão riquíssimo para a secretaria. A leitura dele é de que é uma avaliação que significa repassar recurso para o professor e para os servidores da escola. Então, há uma discussão, eu diria que muito sólida na secretaria, cujo tema é bonificação por resultado. Agora temos Joselito Francisco Lemes, de Cruzeiro, professor Herman. Como instituir escolas de educação de tempo integral se as mesmas não foram concebidas e não têm estrutura adequada? Como o Estado vai financiar? Exatamente a dificuldade que nós temos na expansão do modelo. Quando o modelo foi criado em 2012, o modelo não da ET, não da Escola de Tempo Integral. O Estado de São Paulo criou, na gestão do secretário Chalita, mais de 500 escolas de tempo integral, que significava uma extensão de jornada. Muitas delas foram criadas também sem a condição de infraestrutura e que, ao longo do ano, por uma questão também de infraestrutura, elas foram diminuindo. Em 2012, nós iniciamos um modelo de escola de ensino integral para o ensino médio, porque eu venho do ensino superior. Eu entendo que a diferença do ensino superior público nesse país é a presença do professor no regime de dedicação exclusiva à docência e pesquisa. É um regime de trabalho chamado de RDIDP, que vincula o professor àquela unidade de ensino e pesquisa e faz com que haja uma aproximação entre ele e os alunos, entre ele e a pesquisa, envolvendo os meninos, inclusive, a partir dos anos iniciais, em projetos de iniciação científica, estimulando estes jovens a que, através da pesquisa, agreguem valor à sua formação. Eu acredito no professor na escola. Eu acredito que o professor deve estar numa única escola. O meu sonho seria que nós tivéssemos um corpo de professores nas 5.300 escolas da rede, fixo naquela unidade escolar. Isso minimizaria a questão da falta do professor, da falta de professor, da questão da licença médica, daria qualidade de vida ao docente, envolveria o professor na formação daquele menino, além da formação no conteúdo, envolveria a formação do professor como um tutor daquele jovem. Nós começamos em 2012 com esse modelo. Nós criamos, através de lei, aprovada pela Assembleia Legislativa, a carreira da dedicação exclusiva e criamos, através de lei, a Escola de Ensino Integral. Começamos com o ensino médio, porque o meu entendimento é de que eu deveria buscar, para verificar
a consolidação do modelo, a fase mais complexa, que é a fase do ensino médio. Iniciamos com 16 escolas, e a grande preocupação era, para manter o jovem na escola o dia todo, há que se ter uma estrutura física que viabilize a ele permanecer na escola. Quadra esportiva, refeitório, cozinha, laboratórios, 2, laboratório seco e laboratório úmido, física, matemática, química e biologia, e toda uma condição de infraestrutura que permita que ele desenvolva o que nós chamamos de projeto de vida do jovem. Então, o critério de adesão das escolas era a infraestrutura física. As escolas tinham que ter uma estrutura física para poder se prontificar a ingressar no modelo. Aí nós passamos, no ano seguinte, aos anos finais do ensino fundamental e começamos agora em 2015, os anos iniciais do ensino fundamental, em que toda a estrutura pedagógica, o objetivo é ver também a questão das habilidades socioemocionais, entendendo a criança e viabilizar na criança questões como trabalho em grupo, respeito, enfim, valores com os quais as crianças não têm chegado às nossas escolas. A questão da infraestrutura é fundamental. Quando uma escola se insere no modelo, e aquela comunidade deseja, porque passa por uma adesão da comunidade, os professores querem, a comunidade deseja, e os jovens querem, entramos com uma reforma na escola, viabilizando a questão de infraestrutura. Modelo impossível de universalizar, por uma série de razões, muitas das quais citei aqui, mas que tem na questão da infraestrutura, no meu entendimento, a grande dificuldade. A maioria das nossas escolas são escolas de décadas e que não têm a infraestrutura adequada para que se viabilize, a exemplo do que está se procurando viabilizar, um processo de educação ou de extensão de jornada ou de permanência na escola num projeto pedagógico com a presença do professor. Infraestrutura é, para mim, a condição absolutamente fundamental e que dificulta uma expansão do modelo na forma mais agressiva que eu gostaria. Temos mais 2 questões. Maria Madalena, de Ribeirão do Sul, para o senhor Herman. O bônus pago ao professor estadual é recurso dos 60% do Fundeb? Por que os municípios não têm condições de pagar bônus, visto que não sobra recursos? Não há desestímulo por parte destes? Eu repito a minha fala inicial. A questão do bônus está sendo discutida pela Secretaria e eu já preparei um outro modelo que desatrela, que pode desatrelar da avaliação. Não que isto venha a ocorrer, mas que há outra maneira de você verificar o esforço daquela comunidade. Eu gosto do mérito. Eu acho que na educação, a palavra mérito ela não é muito desejada, mas eu acho que ela deve estar presente. Eu acho que nós devemos reconhecer aquelas pessoas e aquelas escolas que efetivamente entendem o seu papel e estão executando o seu papel. Então, eu acho que a questão de você valorizar e reconhecer quem está se dedicando e está viabilizando um melhor aprendizado, eu acho que isso é condição que, no meu entendimento, deve estar presente na educação. Qualquer que seja o nível da educação básica e ensino superior. Acho que as pessoas elas se dedicam de forma diferente e, por conseguinte, deve haver uma análise diferenciada em função da sua dedicação. Isso é carreira. O bônus, ele analisa o conjunto da escola. Eu não acredito numa escola que tem um ótimo professor de matemática e que nas outras disciplinas você tenha deficiência. Eu acredito que o esforço conjunto daquela escola é que pode melhorar a formação daquele jovem ou daquela criança. Esse é o conceito do bônus. O conceito do bônus é o conjunto do esforço daquela comunidade. E o conjunto do esforço daquela comunidade é que se entende que pode, através do bônus, ser incentivado. Tendo a leitura do bônus, bom, vamos nos esforçar para ter o bônus. Questiona-se, eu não tenho muito claro se efetivamente o bônus ele é a variável importante na melhoria da formação. Eu, pessoalmente, tenho dúvidas. Eu acho que há outras maneiras de você viabilizar a que haja uma melhoria na qualidade da formação. No entanto, é uma lei, e é necessário que esta lei seja modificada para que você tenha outro mecanismo de pagamento ou que não se pague nada, se não houver mais o bônus atrelado a desempenho. Enquanto a lei persistir, e essa lei não é da minha autoria, mas enquanto a lei estiver lá, eu tenho que pagar. E o pagamento dela hoje é atrelado a resultado da avaliação Saresp. Então, não há outra maneira a não ser fazer o pagamento todo ano, enquanto
não se resolver de uma outra maneira, ou extinguir, ou viabilizar uma outra forma de pagamento. Mas eu concordo que desestimula as redes municipais, eu concordo. Da Luciene Garcia Ferreira e Silva de Tarumã, para o professor Hermann. Existe alguma possibilidade do Estado ser parceiro dos municípios para que os alunos com deficiência, ao ingressarem na rede estadual, possam continuar sendo atendidos nas salas de recursos multifuncionais municipais? Exemplo, custear esse atendimento. Obrigada. Porque não está acontecendo isso? Então, Quem que perguntou? Eu gostaria de saber. foi a Luciene. Luciene, por favor, explica para mim. É lógico que pode, é só essa questão ser tratada através de uma relação entre o município e a diretoria de ensino a qual a escola está vinculada. Está acontecendo só no seu município isso? Não sei. Acho que é geral. Não, eu sei. O que ela está dizendo é o seguinte, quando não tiver no Estado, se não pode usar a sala de recursos do município. Essa deve ter sido a fala dela. Não, no meu município, não. A criança vai para o fundamental e perde esse atendimento. Ela não chegou ainda, ela vai começar a chegar agora. Tá. Tá? Não chegou no Estado ainda. Vai começar a chegar. O que acontece é que o município fica segurando essa criança por ela perder esse atendimento. Encontrei o município assim, segurando a criança na rede municipal porque ela perde esse atendimento. Ô, Luciane, qual que é o seu município? Tarumã. Bom, está anotado aqui. E podemos dar continuidade para mais uma pergunta. Essa não está endereçada, tá? É do Célio Chaves, de São José dos Campos. Como o município pode legislar sobre um território que é heterogêneo? Como legislar sobre metas que são atribuição do Estado, por exemplo, o ensino médio? É essa a grande inquietude dos municípios, mas a orientação que nós temos, ainda que não esteja clara as metas do Estado e as estratégias, que o município coloque o que se espera, que tenha o diagnóstico bem claro. Um exemplo, quantos jovens estão fora da escola hoje no ensino médio? Isso é um diagnóstico que nós podemos ter, nós municípios poderemos ter. Agora, de que forma, se não estar claro e nós estamos dando andamento a esse plano, nós temos que, pelo menos, colocar o que nós desejamos do Estado, para que, hora que chegar lá e cobrar do secretário ou for ter um diálogo, está posto lá o nosso desejo no nosso Plano Municipal de Educação.